Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Asas. Cornélio, olá. Olá, Vina. Olá, quem está nos acompanhar e bem-vindo a este programa que fala sobre normas sociais. E falando de normas sociais, Cornélio, quando, te- quando falamos de voto no nosso país, na nossa sociedade moçambicana, o que é que te vem em mente? Primeira coisa que me vem à mente é de uma vizinha, sabes? Uma vizinha, O que é que quer uma dizer com vizinha isso? que eu tenho que Hum, nas últimas eleições eu te perguntei porque é que ela não estava a sair, como todo mundo estava a sair de manhã em debandada, todo mundo a aham. conversar e tal. E ela disse que não ia votar. Eu Ela perguntei, disse que não ia votar. exatamente. Eu perguntei porquê. Ela disse que não ia votar porque votar é coisa de homem, política é coisa de homem. Foi mais ou menos assim. Yeah, esta é uma norma social que infelizmente nos acompanha. Política é coisa de homens. E Cornélio, isso não é só da tua vizinha. Ouvimos um pouco por todo lado. E é por isso que hoje vamos conversar sobre: será que o voto tem a mesma importância para homens e mulheres? Boa pergunta. E para tal, vamos conversar com duas pessoas que vão nos ajudar a desmistificar, desconstruir essas ideias de que política é coisa de homem, porque afinal nós acreditamos que política não é necessariamente coisa de homem, mas muitas vezes, por causa de questões culturais, normais sociais, a política é tida como sendo uma coisa de homens. Muito obrigado por aceitar o convite, primeiro Feliciana, e também para o José, José Lourenço. José Lourenço, assim que é o nome dele. Exato. Muito obrigado. Então devemos chamar também Maria Feliciana. E para começar, vou começar com a Feliciana, porque já é uma habitué que é normal aqui da casa, então vai dar o nosso pontapé de saída. Feliciana, por que é que temos normalmente esta ideia de que política é coisa de homem? Isto não falamos só da zona urbana, mas também da zona rural. É normal nos dois locais. Obrigada pelo convite. Olá a todos e todas que nos acompanham. Infelizmente, nós temos essa concepção errada de que política é coisa de homem. Acredito que seja pela construção que é feita com a mulher. É suposto a mulher compreender assuntos de campo doméstico, porque ela tem que ser boa mãe, boa cuidadora, boa esposa, boa irmã, boa filha. E ela tem que saber cozinhar, cuidar do lar e assim que é. E a política que é algo que constrói aquilo que é a diretriz, tem diretrizes que constrói um Estado inteiro, discute programas de desenvolvimento, discute economia, discute progresso, é suposto a mulher não estar lá. No entanto, coisa que não constitui a verdade. Por isso é que nós temos desde sempre grandes mulheres líderes, até mesmo as mulheres que são remetidas no campo doméstico, elas acabam sendo grandes líderes, conseguem fazer uma gestão interessantíssima, querem ter em campos econômicos, querem em campos organizacionais, querem em campos mesmo de arquitetura da própria casa, porque em algum momento começamos a ver ela é que define onde é que vai ficar a cozinha, onde é que vai ficar o quarto, onde é que vai ficar a sala, por aí em diante. E começamos a perceber de que é mesmo uma questão de não querer essa participação da mulher, no tanto pelo potencial que acredito que a mulher tem de fazer acontecer. E existe esse medo de ver mulheres a fazerem acontecer. Existe este medo de tentar, de aceitar que a mulher é capaz de ocupar lugares que são, na verdade, tidos de forma inconsciente ou conscientemente como de homens. Tem a mesma percepção ou é algo um pouco mais diferente? Vagamente, mas permita-me primeiro fazer uma espécie de levantamento histórico deste contexto em que a mulher é tido como uma pessoa que é feita para assuntos domésticos e o homem para assuntos políticos. Ao perceber, por exemplo, a história mostra claramente este fato que a mulher, historicamente, desde os primórdios do exercício político, a mulher tem estado sempre no campo doméstico e de gestão da família, enquanto o homem tem estado muito mais na gestão política da cidade, da polis, etc. Olha, por exemplo, quando inicia, por exemplo, a democracia na Grécia, só os ricos é que podiam, por exemplo, participar como voto. E eram só homens. Mas quando chegamos no século XVIII, com as revoluções do iluminismo, com o surgimento do feminismo, notamos que algumas mulheres fazem aquelas lutas para poder participar do voto. Mas, entrando um bocadinho mais em África, o que nós notamos é que a história de África, destes primórdios,
mostra que a mulher tem estado, por exemplo, na agricultura e na gestão da casa. O homem tem estado a gerir a cidade, a aldeia e tudo mais. Isto mostra um fato muito interessante. É que a história da humanidade tem sido assim. A mulher tem assuntos e o homem também tem assuntos. Mas com a mudança do contexto, a mudança e a evolução do próprio ser humano, acredito e tem se demonstrado que a mulher também tem essa capacidade. Mas onde está o problema aqui, ou o X da questão? É que a mulher, por causa desta evolução não completa, a mulher ainda não está 100% integrada. O que para mim não é algo errado. Atenção. Seria errado se tivéssemos num estado de total evolução. Mas, uma vez que a evolução ainda está a ser construída, a mulher ainda não tem total capacidade para tomar assuntos políticos. Nota uma coisa muito interessante. Desculpa, o que é que se refere com capacidade? Qual é o alcance que o nosso telespectador lá em casa tem que ter quando diz a mulher ainda não tem total capacidade Sim, quando falo da capacidade, falo da maioria das mulheres. É um fato que, em termos de capacidades físicas e intelectuais, as mulheres têm esta capacidade, mas as normas sociais ainda não permitem. É esta capacidade que eu falo. Mas a questão é da mulher ou é social? Porque quando diz que a mulher não tem capacidade de assumir posições, vamos lá, de liderança, referiu-se que a capacidade pareceu-me inerente à mulher. Sim. Mas parecem que são mais sociais. É a sociedade que não tem capacidade de aceitar. Não, há esta capacidade que a sociedade não dá à mulher. Quando falo de capacidade, não falo do que a mulher pode ou não fazer. Falo do que a mulher foi feita para fazer. Entenda o seguinte: quando uma criança nasce, na nossa sociedade, principalmente africana, a mulher tem assuntos específicos, como, por exemplo, lavar a louça, arrumar a casa. E o homem tem outros assuntos, como, por exemplo, fazer uma cova, tirar lixo de casa, etc. E, ao longo do tempo, quando se constrói estes dois meninos, nota-se que o homem é mais capacitado para ter assuntos diferentes da mulher. E uma das coisas que você pode ver que é muito interessante neste crescimento, nesse desenvolvimento da mulher, é que a mulher, mesmo para estudar, falo das zonas mais recônditas, mesmo para estudar, a mulher não tem esta abertura. Ou os pais não dão esta abertura para a mulher estudar. É diferente do homem. O que noto é que esses dois indivíduos, quando crescem, têm capacidades diferentes. O homem está mais especialista, atenção, o homem está mais especialista que a mulher. É desta capacidade que eu falo. Mas se colocassem, por exemplo, no mundo ideal, absolutamente a mulher teria esta capacidade. Não, quando eu falo da capacidade, temos que olhar estas nuances que são construídas pela sociedade. Na verdade, são capacidades não inerentes à mulher, mas a própria construção social. A todo o processo de construção, né? Como muito bem deu os exemplos. Eu gostava de ouvir primeiro uma interpretação da Feliciana sobre o que o José disse, depois já a pergunta que eu estou vendo. Sim. Uma coisa eu não posso discordar do José Lourenço é que em países patriarcais existe uma grande manipulação da questão do interesse e capacidade das mulheres de exercer papéis políticos ativos. Porque uma coisa é participação política, outra coisa é participação política ativa. E um fato é que as mulheres sempre estiveram presentes na política. E mesmo assim sempre foram silenciadas. A participação delas sempre foi silenciada e remetida num sujeito passivo, numa participação passiva. Digo isso por quê? Porque desde sempre as mulheres tiveram a dizer o que era preciso para o desenvolvimento de um país. Quando a mulher diz que para ter uma casa limpa precisa de água, diz automaticamente que aquela pessoa que está num papel mais ativo tem que canalizar água. Quando diz que precisa de energia, ela está a dizer que tem que canalizar energia. Enquanto a mulher que está no campo doméstico, que se sobrejuga que é o espaço de pertença dela, não sente a necessidade de desenvolvimento, não vai desenvolver. Daí que muitas vezes nós dizemos que quando nós temos um homem a liderar uma família, aquela família não avança. Porque ele não consegue pensar de forma progressiva. Ele não sente falta das coisas, porque ele nem sequer sabe que precisa daquilo. Enquanto que a mulher não. A mulher que todos os dias está naquela lida doméstica, ela sabe o que é que está a faltar. Hoje a mulher diz, eu para sair cedo e buscar comida, alimentar meus filhos, preciso de transporte. E nós hoje dizemos, precisamos de transporte.
As mulheres é que são muqueiristas. Nós mulheres é que dizemos, precisamos das estradas organizadas, precisamos das fronteiras organizadas, porque nós estamos lá. E se nós não estivéssemos lá, num campo político passivo, mais de advocacia, mais de construção, desenho do que é preciso, acreditamos que a política ativa não ia ter consciência desse desenho todo, das necessidades que são precisas. Daí sempre houve essa tentativa de silenciar, o que não constitui verdade. E outra coisa também foi sempre a tentativa de elitizar as mulheres que conseguem furar as brechas políticas. Nós, com muito orgulho, falamos da questão política, como também econômica, da Luísa Diogo. Mas depois nós perguntamos quantas outras mulheres seguiram a Luísa Diogo. Nós não estamos em condições de apontar 3, 4, 5, não porque não existam, mas porque sempre existe uma tentativa de mostrar de que existe uma elitização, como se as mulheres não fossem capazes, a Luísa Diogo fosse uma exceção à regra, o que não é verdade. Existem muitas mais Existem mulheres. muitas mulheres capazes na economia, existem muitas mulheres capazes na política. Nós estamos constantemente a ver premiações de mulheres universitárias da UEM, pesquisadoras da Faculdade de Medicina, da Universidade de Medicina, e que estão a ser congratuladas. E nós fazemos questão de não trazer esse campo em que as mulheres desafiam todo o campo científico, todo o campo político. Parece invisível. Sim, para invisibilizar essa participação política, quer ativa como passiva. Daí que a questão de capacidade da mulher, a capacidade sempre esteve lá. Historicamente, eu gosto quando o companheiro Zé Lourenço vai lá para a história. Historicamente, nós sempre tivemos grandes mulheres e que sempre foram tentadas silenciar, foram sempre diabolizadas. Tivemos a Cleópatra, que sempre esteve por detrás das lutas. Tivemos a Nzinga Mbande, que teve uma participação política incrível. Tivemos a Shivângela, aqui em Moçambique, teve uma participação política incrível. Mas onde é que estão os nomes delas? Estão subjugados a nomes masculinos. Completamente esquecidos. Existe sempre esse interesse. Então, acredito eu que tanto quanto a Shivângela, a Nzinga Mbande, a Cleópatra, a Luísa Diogo, existem muitas outras mulheres que existe um interesse enorme em silenciar em países patriarcais, como é o caso do nosso país, em que o poder é sempre centrado no homem. Onde quando aparece uma mulher a mostrar que pensa de uma forma diferenciada, mais evoluída, é vista como alguém que vai desfazer a construção toda do homem todo poderoso, todo dono da ciência, todo o dono do conhecimento. E, infelizmente, nós estamos num país uma assim. grande realidade. Eu gostava até de fazer uma referência a um ponto histórico, talvez muito localizado, muito africano mesmo, que é um pouco antes da colonização, sobretudo aqui no nosso país. Eu até podia arriscar a dizer que é o fato de grande parte dos países africanos, e talvez Moçambique também esteve assim, a distribuição de tarefas era feita, os homens iam à caça, às guerras, e as mulheres lideravam as comunidades. Ou seja, eram as mulheres que mandavam, que organizavam, que distribuíam tarefas, que indicavam, e os homens estavam apenas relegados à tarefa mais bruta, mais física. E isso mostra, historicamente, que as mulheres sempre estiveram em posições de liderança, só que com a chegada do europeu, o paradigma mudou. As mulheres foram relegadas a papéis mais caseiros e as decisões que elas antes tomavam foram cooptadas pelos homens. Isso foi uma transformação, sobretudo africana, que aconteceu. Não é necessariamente verdade que as sociedades africanas sempre foram assim, mas por causa dessas transformações históricas, elas tornaram-se machistas. Vamos fazer Cornélio, vamos ouvir a opinião das pessoas agora em relação... a opinião das pessoas antes de fazermos uma breve pausa e depois voltamos para aqui para continuarmos com a nossa conversa. Até já. O voto tem a mesma importância para homens e mulheres? Sim, tem. Sim, é importante. Sim, tem. É muito importante, sim. Sim, tem a mesma importância. Por quê? Porque todos têm o direito de votar. Porque as mulheres, assim como os homens, têm o mesmo direito. Porque assim como os homens, as mulheres têm o mesmo direito. Porque homens e mulheres têm o mesmo direito. A mulher também tem a sua possibilidade para votar. Para poder decidir o seu futuro. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Temos asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar.
Olá, seja bem-vindo à segunda parte do Asas Cornélio. Na primeira, fizemos uma viagem histórica sobre a participação política e cívica da mulher e percebemos que ela sempre esteve lá, sempre ocupou esse espaço, sempre teve a sua opinião ouvida acima de tudo, né? Exatamente. Bem, nós na primeira parte deixamos ficar o Vox, ouvimos algumas opiniões das pessoas, afinal de contas o voto tem a mesma importância. E antes de voltarmos aqui ao nosso estudo com o José Lourenço e a Feliciana Velemo, Feliciana, José Lourenço, normalmente quando falamos de voto, né, é uma pergunta que está ligada ao vídeo que vimos, quando se fala de voto, de ir às urnas, e não sei o que, uma vez mais vemos este homem a dar diretrizes à sua esposa, à sua parceira, mesmo dentro dos partidos, as mulheres a serem instruídas, né, sobre em quem tem que votar. O voto tem a mesma importância para homens e mulheres. E por que acontece toda essa instrumentalização, vou assim chamar? Vou começar consigo, Feliciana, porque tem algumas coisas que não fechamos na primeira parte. Pois, perguntar se o voto tem a mesma importância, eu quero acreditar que de forma inconsciente não. Mas se me perguntar se tem o mesmo valor, tem. O voto da mulher vale tanto quanto o voto do homem. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, no entanto, a importância ela já é diferenciada. Nós, mulheres, somos ensinadas, somos socializadas de que mais vale nós pensarmos a partir da cabeça do homem. Daí que muitas vezes nós ouvimos, e depois o que é que tu pensas? E a orientação. Isso nós às vezes dizemos que até é bíblico. A mulher tem de ouvir o seu parceiro, a mulher tem de ouvir o homem, a mulher tem de saber ouvir. E nunca a mulher tem de dizer o que pensa. A mulher tem que expressar opinião. A mulher tem que saber que tem direito a pensar. E isso reflete naquilo que é também a participação política, a questão do voto. E, infelizmente, muitas de nós mulheres votamos ou porque simpatizamos com a cara que nós vamos votar, votamos ou porque nos disseram em quem votar. Nós ainda não temos a cultura de olhar o manifesto. Eu disse da outra vez que nós, as mulheres, é que movimentamos este país, quer de forma econômica, e quer de forma arquitetônica, e quer por aí em diante. Mas, ao mesmo tempo, também nós não conseguimos negociar. Tipo, ok, se quer o meu voto, arranja-me aquela estrada. Se me disser que no seu manifesto tem a estrada arranjada, eu vou votar. Se me disser que temos água canalizada, água limpa, nada turva, eu vou votar. Se me disserem que eu vou para o hospital sem ter que esperar longas bichas com meu filho no colo porque vai pesar e outra minha filha que deixei com minha vizinha porque eu não podia levar os dois e outro meu filho que ainda vai voltar da escola e corre risco de chegar me encontrar ausente porque estou no hospital. Se me disser que o trabalho do hospital vai ser flexível, eu vou votar. E nós não fazemos isso, nós não negociamos. Nós simplesmente votamos na pessoa com quem nós simpatizamos, em quem diz as coisas bonitas. Nós nem sequer sabemos, às vezes, quais são os pilares que constituem um manifesto político. Daí que a mesma importância ela não tem. Seria falso dizer que tem a mesma importância o voto da mulher e do homem nessa sociedade, mas é importante dizer que tem o mesmo valor. Fazem-nos acreditar de que o nosso voto não conta, de que nós temos que estar mais preocupados em trazer o pão, em ir para o mercado. Muitas vezes, quando é hora de votar, as mulheres, recensear, muitas vezes as mulheres estão lá a recensear, porque nós aprendemos que nós temos, em algum momento, de mostrar o cartão de eleitor, porque aprendemos que, em algum momento, nos vai ser cobrado o cartão de eleitor. Mas quando é já para votar, nós não estamos lá. Nós dizemos de que é que vale votar se eles já decidiram. Mais vale eu ir para o mercado, estender o meu saco, pôr ali a minha verdura e já está. Mais vale eu aproveitar esse dia que mais parece um feriado, eu fazer a minha limpeza e organizar a minha casa que já está. E nós esquecemos de que não. Esse país é nosso. E quando nós não decidimos que tipo de país é que nós queremos, nós vamos ver num país que é decidido pelos outros. E é preciso que nós, mulheres, sejamos conscientes. Ainda bem que vêm as eleições. É preciso que nós, mulheres, comecemos a questionar o que é que tem os manifestos, como é que os manifestos respondem às nossas necessidades. Todos os dias nós somos mortas como mulheres. O que é que o manifesto tem enquanto proposta de revisão do Código Penal, por exemplo, para termos molduras penais mais exemplares quando o assunto é feminicídio, por exemplo, quando a mulher é estuprada, quando a mulher é morta pelo marido, as justificativas são banais. É porque o marido não aceitou que a mulher lhe deixasse. E o país, as eleições, a questão judicial, o que é que tem, o que é que o candidato vai me trazer de novo?
A questão do acesso aos hospitais. O que o candidato vai me dizer de novo? Temos a greve dos médicos. O que o candidato vai me dizer de novo? Como é que eu avalio essa presidência do candidato que eu votei ou que os outros votaram? Como é que eu avalio? E nós esquecemos muito disso, que nós temos a obrigatoriedade, enquanto cidadãos, de cobrar. Isso a gente chama de participação cívica e política. E isso é exercício da cidadania. E não nos ensinam isso. E como é que nós vamos ter a consciência de que o nosso voto conta, o nosso voto é importante? E vou perguntar agora para a Luciana ensinar ao nosso telespectador o que é, de forma muito breve, o que é um manifesto? Porque muitas vezes dizemos manifesto. É verdade. Mas as pessoas ficam ali tipo, oh, a Luciana está falando de manifesto, mas para nós, o que é um manifesto? O manifesto é tudo aquilo que o candidato se propõe a fazer enquanto estiver na presidência, enquanto estiver no seu tempo de governação. Muitas vezes nós pensamos que o manifesto é aquele caderninho que ele traz, mas não. São os pontos que ele se propõe em comprometer e desenvolver. Por exemplo, se nós temos no manifesto de que o candidato vai construir escolas, quer dizer, é parte do manifesto dele o desenvolvimento de escola, a construção de escolas. Quantas escolas vai construir? Esse construir escola é execuível ou é simplesmente para o moçambicano ver e gostar? Sim. Não, isso é o que é o manifesto. O que é que ele vai fazer? O que ele vai fazer é execuível, é palpável, é mensurável. Como é que eu avalio se o meu voto foi certo ou não? Isso é que é o manifesto. O conjunto de compromissos que o candidato traz e diz que vai assumir se ele for eleito. Isso é que é o manifesto. Mas, infelizmente... Eu ia acrescentar que é através destas ideias que muitas vezes são expressas que, no final, nós temos de perguntar se aconteceu, não aconteceu, se é possível, não é possível, se pode continuar a nos liderar, se pode continuar a tentar atingir aquele objetivo ou não. Bem, acho que, no geral, a Feliciana foi muito clara quanto a isso. José Lourenço, assim que é, agora voltamos consigo. Primeiro, partilha da mesma opinião que a Feliciana sobre esta coisa do voto ter a mesma importância para homens e mulheres? Absolutamente. Então, vamos logo passar para a próxima pergunta. Porque creio que a Feliciana ela foi muito exaustiva, né, na sua explicação. Também qual é a ideia da sua resposta. Não, mas eu acho que a Maria Feliciana foi sintética e precisa. Mas o que eu acho que tem que ficar claro para todos é que o voto da mulher e o voto do homem é o mesmo voto. Conta da mesma forma. Exato. Tem a mesma importância, tem o mesmo valor e é o mesmo princípio. Principalmente em cidades democráticas como é o caso moçambicano, acho eu. A mulher deve conhecer a importância do seu voto. E a questão, por exemplo, dela ter de consultar o marido ou não, isto é absolutamente opcional. Não é uma regra geral de uma democracia, mas também é uma regra de convivência. Tanto o homem pode consultar a mulher e a mulher também pode consultar, porque o nível de percepção política das pessoas é totalmente diferente. A forma como a mulher vê a política é diferente da forma como o homem também vê a política. Mas eu acho algo que nós temos que chamar a atenção a todos os telespectadores, principalmente as mulheres, é que se não participarem na política, vão continuar no mesmo estágio em que estão, que é serem reduzidos à invisibilidade. Isto é um fato. E isto é uma questão que não é só verificada em África. Eu ouço muito esta ideia de que a África é o berço da impraticidade da democracia, do voto das mulheres, etc. Mas não é verdade. Não é verdade. Mesmo nas grandes democracias, as mulheres têm isto. Quando vais para a Europa, quando estão um pouco a história da Europa, mostra claramente isto que está-se a passar em África, em que as mulheres apartam-se das questões políticas. Isto também é aquela ideia que eu dizia, uma questão de construção social, que não é só africana. Eu acho que isto tem que ser percebido e a mulher também tem que participar, não porque dizemos que ela tem que participar, mas porque ela acha um interesse na política. E este interesse só vai achar quando começar a perceber qual é a importância da política na vida dela. Porque uma das coisas que nós vamos perceber para as mulheres, por exemplo, que dizem que a política não é para elas, é que elas não sabem qual é a importância da política na sua própria vida. Mesmo isto acontece também com os homens. Tu perguntas, para que tu vais votar?
porque quer votar no presidente. A questão é essa, só quer votar, mas não sabe... Não há uma consciência clara sobre por que estamos ali a votar, por que estamos ali a participar deste processo eleitoral. Agora, estamos mesmo a correr já para o final do programa. E eu ia lhe perguntar o seguinte, como quebramos este ciclo? Falou desta importância de mostrarmos ou trazermos esta importância de ambos, homens, mulheres, ou melhor, toda a sociedade. Como é que incutimos essa importância? Como é que começamos? Como é que fazemos isto? Porque é importante quebrarmos este ciclo. Eu posso em termos dizer muito práticos, Sim. porque estamos mesmo já a correr. Eu posso dizer que já começamos. As lutas feministas, as lutas da democracia já estão a lutar por isso. A questão é intensificação. E isto passa pela conscientização, passa também pela criação de programas que divulguem esta ideia, mas, acima de tudo, passa por uma percepção de uma sociedade, do ambiente em que as mulheres estão inseridas, porque se não se quebrar este ambiente em que elas estão inseridas, que automaticamente impede que elas participem politicamente, estaria-se a se fazer um trabalho em vão. E isto, se não percebermos isto, estaríamos, como eu dizia, a fazer um trabalho em vão. Feliciana, como é que quebramos este ciclo? De forma muito... Educação. Nós precisamos ter uma educação progressista, uma educação que orienta-nos a refletir, a questionar, a compreender e a exigir. É uma educação que possibilita as mulheres a perceber de que o servidor público deve servir-nos com qualidade, que o presidente da República, que o presidente de qualquer município deve servir, porque é um compromisso que ele assume de desenvolver. Não, é um compromisso que assume enquanto pessoa capaz de desenvolver este país. E ele não desenvolve sozinho, ele desenvolve conosco a fazermos a nossa parte todos os dias. Que é mostrar os pontos que nós queremos que sejam desenvolvidos e ele que vai buscar mecanismos de desenvolver aquele ponto. E esse desenvolvimento é preciso que estejamos todos conscientes de que nós temos uma cota parte significativa no desenvolvimento desse país e precisamos de tomar a liderança e fazermos a nossa parte muito bem feita. Muito bem, vamos correr porque também estamos para fechar o programa, mas há mensagens aqui muito importantes, Vina. Uma das principais é que nós temos o problema e está enraizado na nossa sociedade, desde a forma como nós somos educados até a forma como nós crescemos. Então, nós temos a tendência de educar para que a mulher não aceite que este é um direito dela, que é participar na política. Então, como é que nós rompemos com estas barreiras? Uma das formas é, sem dúvidas, a educação. E depois, a outra forma é que tenhamos uma sociedade que aceita que que estas mulheres possam atingir as posições mais altas e que possam participar, dizer, mostrar a sua voz. Penso que essas são as principais, mas talvez a Vina vai acrescentar outros pontos que possam ser relevantes. Já foi tudo dito, Cornélio. Falamos também da importância dela conhecer que é toda esta educação, não só a educação formal, mas também esta de casa, em que começamos a construir, a dar espaço, a dar importância ao que as nossas crianças falam. Parece pequeno, mas tem um impacto muito grande, porque amanhã ela vai saber questionar lá fora. Cornélio vai saber questionar qualquer outra coisa. Então, é um conjunto de tudo isto que foi trazido que vai quebrar este ciclo. Nós vamos agradecer primeiro, antes de nos despedirmos, muito obrigado aos dois por terem nos ajudado a desconstruir um pouco, porque não é possível fazer tudo em apenas 27 minutos. E assim, caro telespectador, por ter estado aqui conosco neste dia muito importante, onde debatemos uma questão muito importante. Muito obrigado. Até para a semana. Asas para voar, temos asas para voar.